Fala, gente rica, como é que vocês estão, doido? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. E o vídeo de hoje vai ser para falar das ações da International Meal Company, né? Da IMC, a 613, a pedido da nossa amiga inscrita, Ana Maria, pediu para comentar aqui sobre os números do quarto tri que fizeram as ações despencarem, né, doido? Muito obrigado pela sugestão, por estar sempre acompanhando os conteúdos aqui do canal. Vamos entender um pouco aí por que o mercado bateu tanto nas ações da IMC. É óbvio que a empresa reportou um prejuízo, revertendo o lucro, né? Isso é um motivo muito forte para as ações já terem caído, né? Mas tem mais coisas aí também envolvidas nesse resultado. Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para tu ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal interagir com a galera. Sem mais converseiro, bora entender que confusão é essa aí com a empresa das comidas, doido. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos. Trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Desculpem aí a rouquidão na voz, mas o trem tá feio. Pô, as ações da IMC caíram bastante. Vale lembrar que eu sou neutro nessas ações, eu não tenho ações da IMC. A empresa vinha mostrando resultados bons, resultados positivos já há alguns trimestres consecutivos, mas foi interrompido nesse quarto trimestre de 2023, com a empresa revertendo não só o lucro na comparação anual, mas o lucro também na comparação trimestral. A empresa reverteu esse lucro e reportou um prejuízo, que não foi um prejuízo leve, foi um prejuízo de mais de 70 milhões de reais. Mas tem algumas explicações para as ações terem caído tanto. E uma dessas explicações é a queda na geração de receita e a queda também no EBITDA, né? O EBITDA aqui é o que mostra ali o quão forte ou fraca está a geração de receita da companhia. Se o EBITDA for negativo, significa que as receitas da companhia não estão sendo suficientes para honrar ali com os custos e ainda sobrar lucro positivo, né? Ou seja, é o lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações, como todos aí já sabem, né? Se o EBITDA for forte, significa que a empresa tem uma forte geração de receita. E se for fraco, obviamente, a empresa está uma carniça, doido. Mas vamos dar uma olhada nos números e a gente volta para explicar um pouco melhor o que aconteceu aí com esse resultado que fizeram as ações cair, doido. Bom, então vamos dar uma olhada aqui nos números do quarto trimestre da IMC, né, da MEAL, para ver por que o mercado bateu tanto nas ações depois do quarto trimestre. E logo aqui nos destaques nós vemos aqui um EBITDA recorrente que cresceu 25,2%, mas mais para frente vocês vão entender que foi justamente esse EBITDA que fez as ações caírem, né? Não esse crescimento, não esse EBITDA recorrente. Mas a empresa acabou tendo uma queda no seu EBITDA aí na comparação anual e trimestral. Nós vemos aqui os destaques consolidados, os números de lojas fechando em 601 lojas no quarto trimestre, um crescimento de 42 novas lojas no decorrer do ano. A receita total do sistema ficou em 812 milhões e meio de reais, um crescimento de 7,5%. A receita líquida fechou aí 2023 com 2 bilhões 351 milhões de reais, um crescimento de 6,2%. No quarto trimestre, 570,1 milhões de reais. O lucro bruto no trimestre ficou em 207,3 milhões de reais, um crescimento de 35,3%. Na comparação de 2022 com 2023, cresceu 19,5%. O EBITDA ajustado caiu 29,3%, foi exatamente aqui que o mercado bateu nas ações, né? Ficando aí em 72,5 milhões de reais na comparação de 2022 com 2023, na comparação dos trimestres desses dois anos aí. O fluxo de caixa livre da empresa ficou em 20 milhões 300 mil reais, um crescimento aí de 59,8%. E a dívida líquida ficou aí em uma alavancagem de 2 vezes. Destaque para as vendas, a receita líquida, como já citado, 570 milhões de reais, um crescimento de 7,4%. No Brasil, essas vendas cresceram 8,9%. Aí aqui tem as redes, né? O frango assado crescendo 4,6%, restaurantes e outros 15%. Posto de combustível teve aí uma queda, né? Aeroporto cresceu 1,2%. PH, KFC e outros cresceram aí 15,3%. Nos Estados Unidos teve um crescimento de 3,7% e no Caribe de 11,2%. Aqui nós vemos no gráfico a evolução do número de lojas, né? Saindo aí de 553 para 601 lojas no quarto trimestre de 2023.
Na comparação trimestral também cresceu ainda mais, né? Aqui nós vemos as lojas próprias, né, que também cresceu 56% aí, saindo de 300 para 334. Aqui nós vemos os resultados das operações no Brasil, que cresceram 4,6%, né? Restaurantes e outros 15%. Posto de combustível sempre em queda, né? A empresa fez alguns desinvestimentos, fechou algumas lojas aí em postos de combustíveis. A gente vê um EBITDA ajustado que cresceu 8,7% na comparação de um trimestre de um ano contra o trimestre do outro ano. No comparativo de 2022 com 2023, cresceu 24%. As operações aqui no Brasil vão bem, né? Aqui nós vemos o comportamento da receita líquida, que lateralizou aqui nos 4 últimos trimestres aí. Já em 2022 e 2023 teve um pico aí, né? Mas no comparativo desses 2 anos aí, uma leve queda de 0,7%. O gráfico do EBITDA ajustado representa praticamente a mesma coisa, né? Lateralizou aí, oscilou um pouco aí, mas teve um pico aí em 2022 e 2023 e até cresceu bastante aí na comparação de 2022 com 2023. Aqui nós vemos os resultados das operações no Brasil. Da Pizza Hut, da rede KFC, né? Cresceram aí as suas vendas. A KFC crescendo 17,9% e outros aí crescendo 4,7%. Ficando com o EBITDA ajustado um pouco menor que o ano anterior aí, que o quarto trimestre do ano anterior, ficando menor aí em 4,6%. E a pré-abertura de novas lojas cresceram aí 85,9%. O custo com a pré-abertura de novas lojas cresceu bastante e impactou no resultado financeiro da empresa. A receita líquida dessas operações também segue a mesma linha. Lateralizou nos últimos trimestres, 2022 cresceu, 2023 cresceu ainda mais. O EBITDA ajustado, idem também, né? Lateralizou nos últimos trimestres, cresceu um pouco em 2022 e cresceu bastante em 2023. Aqui temos os resultados das operações em aeroportos, né? Que cresceu aí 1,2%, ficando com uma receita líquida de 32 milhões e meio de reais. Um EBITDA ajustado que cresceu 32,8%. Aqui no gráfico nós vemos melhor representado, comparando o ano de 2022 com o ano de 2023, cresceu bastante na comparação dos trimestres anteriores. Já o EBITDA ajustado desse segmento teve uma queda, né? Vocês veem aí no gráfico, que 2022 foi bem maior, 18,6 milhões contra 14 milhões de 2023. Aqui a gente vê os resultados das operações nos Estados Unidos, né? Que na comparação de 2022 com 2023, cresceu a receita líquida em 6,9%, lucro bruto cresceu aí 14,1%, o EBITDA ajustado caiu 23,5%. E aqui no gráfico nós vemos esses números representados, uma receita aí que em 2023 ficou em 165 milhões contra 154,3 milhões de 2022. O EBITDA, como mostrado dessas operações nos Estados Unidos, caiu em 2023 aí, ficando em 19 milhões de reais contra 25,3 milhões de 2022. Nas operações no Caribe, nós vemos aí uma receita de 76 milhões e meio de reais contra 76,7 milhões, uma leve queda aí, ficando praticamente em linha, né? O EBITDA ajustado que caiu 9,8%. No gráfico nós vemos esses números representados, ficaram aí praticamente estáveis, né, em termos de receita líquida. E aqui nós vemos a representatividade por marcas, né? E a gente vê aqui que a rede Frango Assado tem a maior fatia aí da receita da IMC. Aqui nós vemos o crescimento das vendas, mesmas lojas versus o ano anterior. Crescimento aí maroto de 2022 contra 2023, né? Crescimento de 5%. Aqui a gente vê o crescimento da rede KFC, da rede Frango Assado. Aqui a gente vê a Pizza Hut da Margaritaville, que foi vendida, né? E aqui a gente vê que a companhia reportou um prejuízo líquido de 76,2 milhões de reais, revertendo um lucro de 122,6 milhões de reais do mesmo trimestre do ano anterior. E também aí um lucro do trimestre anterior, né? No trimestre anterior a empresa havia reportado um lucro, se eu não me engano, de 16 milhões de reais. Isso aqui acabou prejudicando bastante. O EBITDA ajustado, como já citado, caiu 29,3%. Aqui a gente vê a atividade de investimento da empresa. A empresa investiu 132,8 milhões de reais em 2023, um crescimento de 21,7 milhões. E a maior fatia aí foi destinada para a expansão dos negócios da companhia, né? E uma outra pequena parte aí para manutenções aí, reformas e outros.
Na geração de caixa, a gente vê que a empresa fechou 2023 com caixa líquido das atividades operacionais pro forma em 54,4 milhões e um fluxo de caixa livre de 20,3 milhões de reais, um crescimento de 59,8%. E por fim, o endividamento da empresa, né? A companhia encerrou o quarto trimestre com uma posição de caixa de 234,1 milhões de reais e dívida líquida de 295 milhões. O índice de alavancagem ficou em 2 vezes. A companhia vem realizando esforços para a melhoria da sua estrutura de capital e nos últimos 12 meses reduziu a dívida bruta em 134,8 milhões de reais e aumentou de 60% para 85% a participação da parcela de longo prazo no endividamento. Bom, como vocês puderam notar, houve uma queda na receita, uma queda no EBITDA, né, de quase 30% no EBITDA ajustado, apesar da empresa ter enfatizado ali um crescimento nesse EBITDA aí, na comparação de trimestre contra o outro, de pouco mais de 25%. Mas o que aconteceu? A empresa teve uma elevação nos seus custos, principalmente com pré-abertura de novas lojas. A empresa cresceu as suas lojas em mais 53 lojas, fechando aí 2023 com 601 lojas no total. Como vocês já sabem, o Margaret Villa, a empresa, vendeu lá nos Estados Unidos essa rede, apesar de ainda ter aparecido no resultado, obviamente, né, que é do quarto trimestre. Ainda apareceu, mas já não faz parte mais, né? Se eu não me engano, foram 14 milhões de dólares aí. Inclusive até repercutiu, as ações subiram depois disso daí. Mas a empresa tem um plano de expansão no Brasil. E esse plano de expansão, ele, lógico, vai ser custoso, né? A empresa vai ter que investir bastante para se expandir. Pretende ser a maior plataforma de comida do país, né? E eu acredito que ela até vai desinvestir mais também aqui na América Latina, pode ser que desinvista também no Caribe, para conseguir manter as suas operações crescendo aqui no Brasil, para conseguir atingir esse plano de crescimento no território nacional, que eu acho que a empresa está enxergando mais potencial aqui. Como vocês puderam ver também, a Rede Frango Assado foi a que mais cresceu em termos de receita, né? Até mesmo porque é a maior, né? Tem maior representatividade dentro do portfólio da IMC. Mas em termos de vendas, todas as lojas, todas as suas redes cresceram as vendas. O resultado foi mais impactado mesmo pelos altos custos que a empresa precisou fazer para abrir novas lojas e pré-abrir mais um bocado de novas lojas. Mas vale ficar ligado na questão da geração de receita para ver como que a empresa vai se comportar no próximo trimestre, tá? Porque foi interrompido. Ela vinha, se eu não me engano, há 11 trimestres consecutivos de crescimento de receita e agora teve essa interrupção. O endividamento está dentro da normalidade, né? Nada de novidade. A empresa possui aí um fluxo de caixa livre pouco mais de 20 milhões de reais. É pouco, um fluxo de caixa pouco, né? De repente, quem sabe a empresa precise fazer um aumento de capital para bancar toda essa expansão que ela pretende aí, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!